Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler 2 versos do livro de Tiago, capítulo 1. Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens falando sobre tentação e provação, ou tentando trazer uma diferenciação, apesar desse vocábulo no grego, né? No substantivo, peirasmo, e essa palavra, quando é usada como substantivo, perasmo, e quando é usada como verbo, peraisim, pode ser traduzida tanto por provação quanto por tentação, mas há distinção. Então, Tiago, acredito que nos ajuda a fazer essa distinção de provação e de tentação. E na semana passada, então, eu falei sobre tentação, que é um inocente convite para um trágico fim. E diz lá, Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim: E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Aí olha o verso 14. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Que Deus abençoe e possa aplicar a sua palavra a cada coração nesse instante. Tiago aqui vai deixar claro, muito claro, que o mal tem origem na vontade pervertida do ser humano e não em Deus. Então, uma das diferenciações entre tentação e provação é que tentação não vem de Deus, provação vem de Deus. Acho que isso fica claro. A tentação tem o intuito de nos derrubar, de nos envergonhar. A provação tem o intuito de fazer com que venhamos a crescer, a amadurecer na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. E aí, é muito interessante que o Tiago, de forma muito sistemática, e eu disse para os irmãos que o livro de Tiago não é um livro assim, que tem um início, meio e fim, né? Não é uma narrativa. Ele vai abordando vários temas, né? Então, mas só que aqui, nesse tema aqui, sobre tentação e como nasce o pecado, Thalita, ele vai ser muito sistemático, ele vai organizar direitinho. E eu falei isso semana passada, de forma mais detalhada, mas para a gente dar continuidade ao que eu quero falar hoje, eu entendo que é interessante eu rapidamente dizer como se processa o pecado, olhando aqui para esses textos. Bom, o primeiro estágio aqui, e eu falei sobre estágios, então são 4 estágios. O primeiro estágio é o desejo ou a cobiça. Está lá no verso 14. A tentação vem de nossos próprios desejos. E essa palavra aí no grego, eptemia, não necessariamente, Manvilma, quer dizer um desejo ruim. Às vezes a gente tem desejos bons, mas pela perversão, e aí a ideia de perverter é distorcer, pela distorção humana, esse desejo que outrora era bom, quando ele é distorcido, pervertido, ele se torna mal. Então, esse é o primeiro estágio. Há algo que está aqui dentro de nós, e esse desejo, então, ele é pervertido. Então, algo que era um desejo legítimo se torna pecaminoso. Mas o segundo estágio, e o Tiago, como eu disse, ele é bem sistematizado nesse aspecto, ele vai dizer que somos seduzidos e arrastados. E essas 2 palavras aí, ou esses 2 verbos, eram utilizados, o arrastar era utilizado numa expressão do caçador. O caçador, quando sai a caçar, né,
Então ele vai atrair a sua presa. Então nós somos atraídos, essa é a ideia, quando somos tentados, nós somos atraídos pelo pecado. A ideia de seduzir é a ideia do pescador. O pescador, quando joga lá a sua linha com o anzol, o peixe, né? Ele fica lá seduzido por aquela isca, então vai lá e morde a isca. E ele então é trazido. Então esse é o segundo estágio. É o estágio do engano. Por que é enganado? Porque somos arrastados, somos seduzidos. Aí eu compartilhei uma experiência muito pessoal, né? Do momento em que eu fui arrastado, eu fui seduzido por uma proposta muito boa de ter um lucro muito fácil. E por determinado momento, quase que eu ganhei assim uma volta muito grande. E a maioria dos estelionatários, eles conseguem dar o golpe porque as pessoas são arrastadas, são seduzidas, né, por essas propostas fáceis. Então é lançada a isca e aí a pessoa é seduzida. É lançado lá a armadilha e a pessoa é arrastada, é levada até aquela armadilha. Mas o terceiro estágio, que aí está no verso 15, que já é o nascimento já desse bebê, que eu coloco entre aspas, chamado pecado. Porque lá no verso 15 de Tiago, a gente não leu esse verso, mas diz assim: então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E aí o que acontece? Quando esse desejo íntimo é gerado, aí já surge o pecado. E é muito interessante que Jesus vai dizer que o pecado não apenas é quando a pessoa chega, né, às vias de fato, quando ele fala de adultério, não é apenas quando a pessoa chega às vias de fato, mas quando a pessoa já imaginou, já planejou, já está tudo na mente da pessoa já, tudo o que ela gostaria de fazer fisicamente ali, ela já imaginou na cabeça dela. Então, tem uma frase do Martinho Lutero, não vou me lembrar dela toda, eu citei ela, né? Mas Lutero dizia o seguinte: a gente não tem como impedir que o passarinho, né, ou os pássaros, sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho em nossa cabeça. E aí, por último, o resultado do pecado. O pecado gera morte. Por quê? O pecado, uma vez concebido, consumado, gera a morte. E aí a ideia de morte gera o distanciamento de Deus. Então, a gente pode entender que a tentação é um inocente convite para um trágico fim. É um convite tolo, Simone, um convite inocente. Só a gente lembrar dos nossos pais primais, não é? Como a Eva foi lá arrastada, seduzida pela serpente, é apenas um fruto, né? Não, a serpente não disse que era uma dúzia, não, é coisa pouca. Então, um convite inocente para um trágico fim. E aí, como vencer a tentação, Laura Cristina? Esse é o desafio. Como a gente vence a tentação? Porque a gente sabe que a tentação ou a gente cai, né? Porque a origem está em nós mesmos. E a gente tem um inimigo que vai tentar nos arrastar, nos seduzir para que a gente tropece, para que a gente seja envergonhado diante de Deus. Como vencer a tentação? Então, Thaís, você que sempre me pergunta qual é o tema do estudo de hoje, eu vou tentar, à luz das Escrituras, responder essa pergunta. Como vencer a tentação? E para vencer a tentação, eu acredito que a gente precisa conhecer a estratégia do inimigo. E a gente vai ver um texto que eu acho que é um texto que ele é modelo, ele é padrão. Porque o diabo, ele é
eu não vejo outra palavra, mas assim, eu vou falar, adjetivar isso, mas não como elogio, porque o diabo não merece elogio, né? Mas o diabo é tão audacioso, é tão perspicaz, tão maligno, que ele tentou tentar Jesus. E aí a gente vai lá em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Porque às vezes essa palavra audacioso ou audaciosa, né, pode ser usado para algo positivo. Mas nada do diabo é positivo. Nada, nada, nada. Lucas capítulo 4. A partir do verso 1. O Evangelho de Mateus também registra isso, né? Mas eu gostaria de ler no Evangelho de Lucas, porque Lucas traz uma informação que tanto Mateus quanto Marcos não trazem. Diz lá, Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Esse é o texto base. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda-me que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Verso 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, como Jesus conseguiu resistir e vencer a tentação? E aqui, por 3 vezes, né, o diabo tentou Jesus. Bom, a primeira lição que eu vejo aqui, olhando para a primeira tentação, que o diabo falou: olha, transforme aí, se você é o que diz que é, transforme essas pedras aí em pães. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o inimigo de nossas almas, o tentador, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 3, vai chamar o diabo de tentador. Um dos nomes do diabo também é tentador. O tentador vai buscar atingir o nosso ponto mais vulnerável, o nosso ponto mais fraco. Aí você vai falar assim: pastor, mas Jesus era glutão? Não. Mas imagine alguém que passou 40 dias e 40 noites em jejum, porque depois daquele momento ali, irmão Dalmir, Jesus então sai a convocar os discípulos para montar ali o seu grupo de discípulos para que pudessem caminhar com ele, né? Então, ele estava se preparando espiritualmente. Mas o diabo,
naquele momento, vai tentar Jesus no seu ponto mais fraco. Jesus, humanamente, a gente tem que entender que a gente está falando de alguém que era 100% homem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, alguém que estava muito desejoso de se alimentar, o seu corpo pedia por alimento. E é justamente ali onde o diabo vai tentar atacar Jesus. É naquele ponto mais vulnerável, naquele momento. Mas por que, Thaís, eu escolhi o livro de Lucas, ou o relato de Lucas? Sabe por quê? Porque somente no Evangelho de Lucas, diz lá, no verso 1, se eu não me engano, deixa eu só me certificar, no verso 1 diz assim, Jesus, ele estava cheio do quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Então, queridos, isso me traz um alerta de que homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo não estão imunes à tentação do inimigo. Homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo não estão imunes à ação do tentador. Não é por acaso, Isaurinha, que Paulo vai dizer algo muito significativo e eu acredito que vale para todos nós. Os que estão buscando se encher do Espírito Santo, os que estão cheios do Espírito Santo e os que não estão tão cheios assim. Veja lá 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, por favor. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, aquele que está de pé, aquele que acha que está tranquilo, fique alerta. Cuide-se para que não caia. Sabe por quê? O diabo, o tentador, o acusador, ele sabe dos nossos pontos vulneráveis. Ele sabe quais são os nossos pontos vulneráveis, ou quais são os nossos pontos fracos. A grande questão é que nós, às vezes, não queremos reconhecer isso. O problema, às vezes, é esse. Nós não queremos reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Tem gente que o ponto fraco é a área das finanças. Então precisa ficar atento, porque pode ser facilmente arrastado e seduzido. Tem gente que é a questão de relacionamentos, tem uma dificuldade grande de se relacionar com as pessoas. Tem gente que fala demais, fala muito da vida alheia, fala muito da vida dos outros e não consegue entender porque ninguém consegue se relacionar com ela. Tem gente que é questão do vício, tem pessoas que é na área sexual. Então, é importante ficar atento. Não brinque com os seus desejos. Tem hora que é melhor fazer como José. Dá no pé. É melhor fazer como José. Dá no pé. O tentador buscou atingir Jesus no seu ponto mais vulnerável. Mas vocês viram que ele não teve êxito. Mas ele não ficou satisfeito, não é? Ele continua, né, irmã Rita? E aí, na segunda tentação, que vai do verso 5 ao verso 7, a segunda lição aqui é que o tentador, ou o diabo, ele vai tentar nos seduzir, nos arrastar, nos atrair com os prazeres do mundo.
se vocês forem ver lá, a proposta que o diabo faz a Jesus, né? Então levou ele lá para um lugar muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse o seguinte: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desse reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. E aí diz o seguinte, olha, tudo isso será teu se prostrado me adorares. E aí, Jesus foi tentado a abrir mão de seu reino eterno pelo reino terreno, pelo reino temporal. Aí vocês podem pensar assim, o diabo, ele estava sonhando com isso, ele estava doido. Não, ele não, de bobo ele não tem nada, de doido ele não tem nada. Mas sabe, queridos, se a gente for ver direitinho, eu acredito que isso não está tão distante de nós. Eu acredito que isso não é apenas o que a gente ouve falar ou ouviu através das redes, dos meios de comunicação. Mas acredito que você já conheceu alguém, talvez já cruzou com alguém que começou muito bem a sua caminhada. Alguém que realmente buscava o reino eterno, servir ao Deus eterno, mas em determinado momento da sua caminhada e da sua jornada cristã, começou a seguir a mamon, começou a seguir o dinheiro. Em vez de focar a vida no reino eterno, começou a focar a vida no reino temporal. E aí se perdeu. A prioridade dessa pessoa não é mais o reino eterno, é o reino temporal. Caiu na armadilha, foi arrastado, foi seduzido, foi atraído pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pela glória do mundo, pelo dinheiro do mundo. Se a gente olhar para a vida de Jesus, alguns vão dizer, e eu concordo, com o olhar do mundo, tá? Não um olhar que a gente deve ter, que é um olhar que transcende esse mundo. Vão dizer que Jesus, ele foi uma pessoa derrotada, humanamente falando, ou com o olhar do mundo. Onde Jesus nasceu? Nasceu no Copador? Nasceu no Barrador? Pelo menos Jesus nasceu no Rochador, né? Não nasceu nem no Rochador, né? Nasceu numa estrebaria. Teve um ofício de uma pessoa simples, né? Jesus não foi um popstar. Foi alguém ali que veio da Galiléia, um lugar que era muito mal visto, porque Galiléia era um lugar que vivia ali, como dizia a mãe, a dona Florinda, né? A gentalha. A gentalha era tudo ali da Galiléia. Teve um ofício de uma pessoa simples, um carpinteiro, né? Seguiu o ofício de José, o seu pai. Ele vai dizer que não tinha onde repousar a cabeça, né? Ele era sustentado por quem? Quem sustentava ali o seu ministério? As mulheres. Você pode encontrar isso na Bíblia. Eram as mulheres ali, as viúvas, para ser mais preciso, que sustentavam, e naquela época não tinha plano de previdência, não tinha pensão. Então, uma mulher viúva era uma mulher que, geralmente, elas que precisavam de ajuda, mas eram as viúvas que ajudavam Jesus. E como foi o fim de Jesus? Foi a morte mais ultrajante, mais vergonhosa, a morte que ninguém queria. Então, humanamente falando, seguir alguém desse perfil era seguir alguém derrotado. Mas isso olhando com um olhar mundano, um olhar do mundo. Mas nós sabemos muito bem que Jesus, ele
tem muito mais a nos oferecer do que esse mundo aqui. Mas, infelizmente, existem pessoas que se deixaram seduzir, se deixaram ser atraídas, serem arrastadas, como Demas. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 4. O Paulo vai falar de Demas. E olha que o Demas, outrora, fora um grande cooperador, mas infelizmente foi atraído, seduzido, arrastado pelos prazeres efêmeros do mundo. 2 Timóteo 4,10 diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia e Tito para Dalmácia. O que Demas fez? Amando este mundo. Demas largou a sua missão, deixou de seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixou de seguir e servir no reino eterno para se locupletar do reino temporal. O grande perigo é que quando nós começamos a achar que o mundo e os prazeres do mundo são melhores e tem mais coisas a nos oferecer do que o reino de Deus, nós estamos trilhando pelo caminho da sedução, nós estamos sendo atraídos para a armadilha do diabo. Então, muito cuidado, porque uma coisa é certa: o que Deus tem para nós é infinitamente melhor e maior do que o diabo. Você pode ter total convicção disso. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor e maior do que os prazeres desse mundo. E a última tentação aqui, então, o diabo vai nos tentar no ponto mais vulnerável, como tentou ali, né, tentando Jesus com relação aos pães. A segunda tentação foi fazer com que Jesus fosse seduzido, arrastado, né, para aquela armadilha ali de trocar o reino eterno pelo reino temporal. E por último, o diabo busca distorcer ou omitir as verdades de Deus. Sabe por quê? Se vocês forem fazer uma comparação dos versos 10 e 11 de Lucas 4, depois olhem para o Salmo 91, verso 11 e 12. O diabo, na verdade, cita uma parte do Salmo 91, verso 11 e 12, mas ele distorce uma parte e tira uma outra parte. Então, o que o diabo fez? Ele tirou uma parte, distorceu outra, para que pudesse se ajustar ao seu propósito. Para que pudesse, então, fazer com que Jesus caísse naquela armadilha. Não, está citando a palavra de Deus. E é isso que o diabo faz, e faz isso desde o início da criação. Foi isso que o diabo fez com os nossos pais primais. Para ser mais específico, com a nossa mãe primal, com a Eva. Veja lá o livro de Gênesis, capítulo 3. Olha só. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim, olha. Então, a serpente disse à mulher. Bom, só lembrando, Deus já havia orientado tanto Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto, porque do dia que eles comessem do fruto, eles certamente iriam morrer.
Essa é a palavra de Deus. Era isso que Adão e Eva haviam ouvido de forma muito clara. Não tinha como não ouvir e entender aquela orientação. Eles tinham, assim como nós, o livre-arbítrio. Poderiam comer ou não comer. Assim como nós temos. Podemos pecar ou não pecar. Aí, olha só, o verso 3. Então, o verso 4 de Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Distorceu a palavra. Não é bem assim, não. Não é assim. Aí, olha só, olha o que ela vai fazer com a palavra que eles já haviam recebido. O verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Perceberam? Perceberam a sutileza? Perceberam a sagacidade? Perceberam o quanto uma palavra ali modificada e outra retirada foi nociva? E aí o que Eva fez? Tudo bem que ela quis e ela então trilhou pelo caminho, aí a ideia o pecado foi concebido, né? E aí gerou a morte, a separação, como Tiago bem disse lá, sistematizando, como se processa o pecado. Mas percebam, e me chama muita atenção, a distorção. Não é bem assim. Não é dessa forma. Sabe por quê, irmãos? Quem é o pai da mentira? É o diabo. O diabo prega uma mentira como se fosse verdade. E, infelizmente, muitos aceitam. Infelizmente, muitos têm caído. Então, uma outra estratégia do tentador é omitir ou distorcer a palavra, para que nós venhamos a cair, para que nós venhamos a tropeçar. Mas aí você pode perguntar assim: pastor, o senhor falou que ia dar uma resposta aí, como vencer a tentação. O senhor só falou da estratégia do tentador, do diabo aí, né? E a estratégia dele é tentar nos atingir no ponto mais fraco. A estratégia dele é tentar nos arrastar, nos seduzir com os prazeres desse mundo. A estratégia dele é distorcer ou omitir a palavra. E como vencer, então, a tentação? Bom, vamos fazer um exercício rápido, olhando lá para o texto de Lucas, capítulo 4, um exercício de exegese. Então, a gente vai buscar as palavras que se repetem, melhor, as frases, as sentenças que se repetem, como Jesus vai respondendo a cada tentação. Foram 3, e como ele respondeu ali. Então, aqui está a resposta. Veja aí. A primeira tentação, verso 4. Primeira parte. Mas Jesus lhe respondeu. O que ele respondeu? Está escrito. Vamos ver o verso 8. A segunda tentação. Mas Jesus lhe respondeu. O que está aí? Está escrito. A terceira, verso 12. A minha versão está assim, olha. Respondeu-lhe Jesus. Dito está, mas algumas versões está. Respondeu-lhe Jesus. Está escrito. Como Jesus venceu a tentação? Através da palavra. Citando e vivendo a palavra. Por isso que é importante conhecer a palavra. Bom, o tempo nos permite ainda fazer mais um exercício. Sabe de onde ele citou cada resposta que ele deu aqui? Lá no Pentateuco. Vamos lá em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 8, verso 3.
A Bíblia é fantástica, irmãos. A Bíblia explica a Bíblia, né? Eu, particularmente, fico encantado com essa questão da intertextualidade, né? Como um texto completa o outro, como um texto se encaixa no outro. Então, olha, a gente está falando de muitos anos à frente que Jesus citou essas palavras, mas já estavam registradas, olha. Deuteronômio 8:3. A primeira tentação que Jesus responde, que nem só de pão viverá o homem, a resposta está aqui. Jesus tirou daqui. Diz assim, ó. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Agora a resposta, aqui no finalzinho, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então você já pode ir lá no verso 4 de Lucas, capítulo 4, e já pode anotar Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Faz esse link. Então você sabe que Jesus tirou a resposta que ele deu lá na tentação do deserto, daqui de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. A segunda tentação que o diabo então tentou arrastar, atrair, seduzir Jesus com os prazeres do mundo, está em Deuteronômio capítulo 6, verso 3. Diz lá: temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, porque o diabo queria que Jesus se prostrasse e adorasse a ele, e jurem somente pelo seu nome. Aqui está a resposta que Jesus citou na segunda tentação. A terceira tentação, então, está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Maçã. Porque o diabo falou, olha, te atira daqui, que aí os teus anjos, né, dará ordem. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. E sabe, queridos, muitas vezes as pessoas caem em tentação porque não estão dispostas a colocar em prática a palavra de Deus. Qual é a vacina para nos deixar imune à tentação? Porque o tentador, ele vai tentar. Ou o diabo, ele vai nos tentar. A tentação, ela vai aparecer. Qual é, talvez, a vacina contra a tentação? Para que a gente não caia em tentação. Bom, eu acredito que está lá no Salmo 119, verso 11. Veja aí, essa é a vacina, é a prevenção. Diz assim, olha, Salmo 119, verso 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, essa é a vacina. A gente não toma vacina para ficar imune a algumas doenças. Aqui está a vacina para a gente ficar imune à queda, ao pecado, né? Então, a palavra aqui no coração, que faz com que a gente possa vivenciar. A vontade vai dar. Uma coisa é ter vontade, outra coisa é fazer. Aí você pode estar dizendo assim, pastor, o senhor falou da prevenção. Mas qual é o remédio para aqueles que caíram? Para aqueles que foram tentados e caíram em tentação? Tem remédio. Sabe qual é o remédio? Arrependimento e confissão. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer iniquidade.
Davi, que trilhou pelo caminho errado, ele entendeu que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então, para ser bem mais sucinto e finalizando, como vencer a tentação? Palavra. Colocando a palavra no coração e buscando vivenciar a palavra a cada dia. Aos que caíram, quando cairmos, arrependimento ou confissão e arrependimento. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não há de desprezar. Convido a congregação a se colocar de pé. Nós vamos orar terminando. Semana que vem começamos a falar sobre provação. Então, falamos sobre tentação. Semana que vem falaremos sobre provação. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E oramos, ó Pai, como o Senhor nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Pai. Pai querido e Deus de amor, muito obrigado pela tua palavra. Que essa palavra possa encontrar morada em nosso coração e possamos vivenciá-la dia a dia. E se porventura tropeçarmos, possamos ter a humildade de reconhecermos os nossos erros e possamos confessar a Ti e nos arrependermos. Continue nos abençoando ao longo dessa semana. Muito obrigado pelos recursos também aqui depositados. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. É o que eu lhe peço. E já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.